pessoal, sou a professora Priscila e a aula de hoje é sobre ele, ó. Ele mesmo, o planeta onde vocês e eu vivemos. Olha como ele é bonitinho, gente. Azulzinho, redondinho. Pois é, vamos aprender a localizar os continentes e os oceanos nesse planeta aí. O nosso, a Terra. Bora pra tela do computador. Vamos lá, pessoal. Tô aparecendo aqui pra gente conversar. E aí eu botei até a minha bonequinha Prigel pra ajudar na aula de hoje aí, segurando o globo. Vamos falar sobre divisão e localização do nosso planeta, divisão em países, continentes e oceanos. Para começar, é importante a gente ter em mente que o planeta é redondo, por favor. Não me falem que ele é plano. Tá girando aí bonitinho, fazendo um movimento de rotação que é responsável pelos dias e as noites. E de acordo com os hemisférios terrestres, existem 4 hemisférios. Eles seguem aquela rosa dos ventos que você já está careca de saber. Esses hemisférios são baseados também nas linhas imaginárias que vão fazer uma certa divisão no planeta. Essas linhas são tanto a linha, que eu vou pintar aqui de vermelhinho para vocês, que é a linha do Equador, que vai dividir a Terra em 2 hemisférios. Todo mundo acima da linha do Equador vai estar no hemisfério norte e todo mundo abaixo da linha do Equador vai estar no hemisfério sul. O planeta, então, é dividido em hemisfério norte e hemisfério sul. Hemisfério norte, tudo que está em cima da linha do Equador. Hemisfério sul, tudo que está abaixo da linha do Equador. Imagina essa bola aqui que é o planeta, cortei ela assim atrás e abri, colocando no plano para a gente assistir melhor, tá? Então, vou colocar aqui um mapa. Então, vamos lá. A linha do Equador corta a Terra aqui no horizontal, dividindo. Toda essa parte de cima aqui é hemisfério norte, toda essa parte de baixo aqui é o hemisfério sul. Então, a Antártida, por exemplo, ó, esse continente de gelo aqui, fica no hemisfério sul, tá? E aí, a gente vai ver a divisão aí direitinho. Outra linha que corta o planeta, mas agora vai cortar, ó, verticalmente, é essa linha que acabou de acender aí para vocês, que é a linha do meridiano de Greenwich. Greenwich. O importante é você saber que é o meridiano que marca as horas, a diferença de fuso horário, e tá cortando bem aqui, ó, o meio do planisfério, né, representado pra gente aí. O meridiano de Greenwich divide a Terra em mais 2 hemisférios. Do lado de cá, hemisfério leste, e do lado de cá, hemisfério oeste. Você já lembra, né? Que em cima é hemisfério norte e que embaixo é hemisfério sul. Norte e sul, leste e oeste. Norte e sul, leste e oeste. Então, os 4 hemisférios são hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério leste, hemisfério oeste. Essa divisão aqui, segundo os hemisférios, norte, sul, leste e oeste. O leste também pode ser chamado de oriental e o oeste de ocidental. Então, aqui nós, aqui no Brasil, aqui o Brasil, coisa mais linda, nós estamos totalmente no hemisfério ocidental. Oeste, porque o território brasileiro, que é esse aqui, está totalmente ao lado de cada linha, do lado oeste da linha. Então, nós somos ocidentais. Ao mesmo tempo, a gente é cortado aqui, ó, pela linha do Equador. Então, uma pequena parte do território está no hemisfério acima da linha do Equador, norte, e uma grande parte está aqui no hemisfério sul. Beleza? Então, nós aqui no Brasil estamos em 3 hemisférios. Esses hemisférios são baseados nesse símbolo aqui, ó. A rosa dos ventos. Tem uma piadinha que fala assim, ó. O que o geógrafo foi fazer no jardim? Colher rosa dos ventos. Nossa, professora, que piada ruim. Faz parte, gente. As piadas ruins fazem parte. Então, norte, sul, leste, oeste vai fazer essa divisão aqui nos 4 hemisférios. Só que a nossa aula de hoje não é sobre os hemisférios. Foi só para tu lembrar. A gente vai falar da Terra, planeta, água. Por que a gente fala que a Terra é planeta água? Olha bem para esse planeta girando aí novamente para você. Gente, olha só. Tem muito mais água do que terra firme. Olha, parando aí nesse oceano, então, ó, metade aí dele tá azulzinho. O planeta Terra, ele tem muito mais água do que terra firme. Vocês sabiam que 71% do nosso planeta é água? Olha o próximo gráfico. Pois é, se a Terra fosse uma pizza, essa parte azul com certeza ia ser daquele teu tio comilão que chega no horário pior,
quando foi pedida a pizza aí na sua casa. 71% de uma pizza, olha, isso aqui é um gráfico em pizza, olha o pedação que é. 71% do nosso planeta é terra, que a gente chama de terra imersa. Terra que está por debaixo dos oceanos, terra coberta por água, terra submersa. A gente vai chamar de terras imersas. Sobrou para terra firme, onde você e eu vivemos nosso dia a dia apenas 29%. Então, gente, 29% do planeta são as terras imersas. As terras que estão acima do nível do mar. As terras que são firmes. Os continentes, que são grandes conjuntos de terra. Os outros 71% é água. Só que só um detalhe para a gente continuar. Essa água não significa que seja água doce, tá? Porque você já pensou assim, então esse papo de que a água do mundo vai acabar, não é nada disso, porque 71% é água, mas desses 71%, 97,7% é água salgada, que não dá para consumir. Se você beber água salgada, ó, pira o cabeção, desidrata e morre muito mais rápido. Pergunta ao professor de biologia. Da água que existe no mundo, apenas 2,5% é água potável, água doce, água que dá para beber. Desses, a maioria está congelado nas calotas polares e o que existe tá no subterrâneo, né? Nos lençóis freáticos e assim vai. Só 4% é água superficial e esses 4% estão sendo extremamente poluídos pelo ser humano. Ai, que coisa chata, gente. Então depois a gente vai falar das terras imersas, que são as cobertas por oceanos, lá no finalzinho da aula. Porque agora eu quero falar mesmo desses 29%, que são os continentes. E aí eu peguei aqueles 29% e separei numa pizza também, para vocês terem noção, porque a gente vai começar a falar dos continentes, do maior pro menor. Então a gente vai fazer uma divisão de acordo com o tamanho dos continentes. O que é um continente mesmo? Um continente é um conjunto de países. Um continente é um grande bloco de terras. E aí a gente vai dividir o continente aqui em 6 partes. Mas não é a única forma de dividir os continentes da Terra não, tá? Você vai ver divisões em 5, você vai ver divisões em mais de 6. Mas aqui basicamente vai ver em 6 partes. Começando pelo primeiro continente de todos. O que está pintadinho de amarelo aqui, ele é o maior em tamanho, 30% das terras emersas é esse continente. E ele também é o maior em outra coisa. Você sabe? Em população. Qual será o continente que ele tem a maior população do mundo e ele também é o maior em tamanho? É esse continente pintadinho de amarelo aqui, ó. No mundo, ele está localizado exatamente aqui, ó. Todos esses países aqui pintados de amarelo fazem parte desse continente, que é a Ásia. Pois é, o continente asiático, ele é o maior em tamanho, em território, e ele também é o maior em população. As maiores populações do mundo ficam no continente asiático. Os 2 países mais populosos do mundo ficam lá, que é a China, aqui ó, a China e a Índia. Os 2 ultrapassam mais de 1 bilhão de habitantes. Grande parte da Rússia, que é o maior país do mundo, fica na Ásia. A China, que está entre os maiores países do mundo, fica na Ásia. Tem bastante países aqui na Ásia. Países famosos como o Japão, aí China e a Índia também crescendo na economia mundial. Os tigres asiáticos, conjunto de países fortes no mercado, também ficam aqui na Ásia. Quase todos os países terminam com tão, gente. Uzbequistão, Cazaquistão, Butão. Pois é, todos esses países ficam na Ásia. Tem um conjunto grande aqui de países asiáticos. E lembra que a gente falou de localização de acordo com os hemisférios? Se a gente levar em consideração aqui a linha do Equador, que corta aqui embaixo, a Ásia fica quase que completamente no hemisfério norte, acima da linha do Equador. Ainda tem uns pedacinhos aqui abaixo, ó, que são umas ilhas que ficam no hemisfério sul. Mas a Ásia fica totalmente do lado leste do mundo, cortada aqui pelo meridiano de Greenwich que passa aqui no meio. A Ásia fica totalmente no hemisfério leste. Então, os asiáticos são orientais, totalmente no hemisfério leste. Então, o maior continente do mundo é a Ásia. Neste mapa tá pintadinho de amarelo.
Vamos aqui voltar para o nosso gráfico, para o segundo lugar. Aquele continente que está no meu mapa pintado de vermelho, que compõe 28% das terras emersas do mundo. 28%. Só perde para a Ásia por causa de 2%. Aqui eu pintei ele de vermelho. Quem será esse continente? Quem será esse continente? É esse continente aqui, gente. Olha, grandão. Sabe que país muito importante está nesse continente? É esse mesmo, o seu, o Brasil. O Brasil está aqui no continente, que a gente está pintado de vermelho, que é o segundo maior continente do mundo, e tem vários outros países famosos aqui. Esse continente onde nós estamos é qual, gente? Qual é o continente onde está o Brasil? Qual é? Qual é? Vou clicar aqui para ampliar. A América. Pois é, a América é um continente, não é um país. Ai, professora, e os Estados Unidos não é América? É, Estados Unidos é América, mas Brasil também é América, México também é América, Argentina também é América, porque América é nome do continente, não é nome do país. Estados Unidos, eles se auto-intitulam de americanos apenas. Eles pegam o finalzinho do nome deles, né? Que é Estados Unidos da América. Pegam aquele finalzinho e se dão o nome de americano. Com isso, eles ganham fama de serem donos da América, né? Eles se acham pra caramba. Então, eles acabam se dando esse nome e o mundo inteiro chama eles pelo nome do continente. Eu acho que é o único país do mundo que chama pelo nome do continente, gente. Eu prefiro chamar de Estados Unidos. Porque se for chamar eles de América, eu posso falar América pro Brasil também. Posso falar América para Argentina, para o México, para todos os países que fazem parte da América. Porque América é nome do continente, que é tão grande, tão comprido, vai lá do Polo Norte até quase chegar no Polo Sul, que ele pode ser dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. E nós aqui no Brasil estamos na América do Sul. A divisão aqui nas 3 Américas, tem várias formas de dividir a América, mas isso é assunto para um outro momento. A gente está apresentando de forma geral. É banhada por 2 oceanos. O Oceano Atlântico, nesse lado aqui que banha o Brasil, inclusive, e o Oceano Pacífico. Tem aqui os países Canadá, Estados Unidos, México. Aqui na América Central tem diversos países, Guatemala, Cuba, Haiti, Jamaica. Pois é, Jamaica e Haiti ficam na América Central, tá? E aqui vários países da América Central, não vou enumerar todos. Na América do Sul tem também diversos países, entre eles o Brasil, Uruguai, Bolívia, Paraguai, Peru, Venezuela, Colômbia, são vários. Quando a gente for estudar sobre a América, a gente vai aprofundar aqui nos países, que eu quero que vocês localizem a América no mundo. Continente americano, segundo maior continente do mundo, bem aqui, totalmente, se for levar em consideração o meridiano de Greenwich, ao oeste do meridiano, então totalmente ocidentais. Somos ocidentais, estamos no hemisfério oeste. E é dividido pela linha do Equador. Então, há uma grande parte no hemisfério norte e uma grande parte no hemisfério sul. Beleza. E em terceiro lugar, qual é o terceiro maior continente do mundo com 20% do território emerso do planeta? Quem é? Quem é? Vamos ver? É esse daqui, ó, que tá aqui centralizado no nosso mapa mundi, pintadinho de verde. Tem uma ilha aqui chamada Ilha de Madagascar, que compõe aqui esse continente. Continente riquíssimo, cheio de riquezas culturais, belezas naturais. Durante muito tempo foi um continente muito explorado, que é a África. Pois é, a África é enorme. A África é repleta de países, para mais de 50. Tem muitas belezas naturais e coisas muito interessantes na África. Ah, professora, mas eu só vejo foto de fome e pobreza e lá os animais na savana. Pois é, foi o que quiseram que você visse. A África era um grande tesouro, baú de pedras preciosas. Quando a África começou a ser explorada, os países que viram aquele baú de tesouro, eles não queriam que as pessoas soubessem as riquezas que a África tinha, nem queriam que os próprios africanos soubessem as maravilhas que era o seu continente. Então eles ficavam com essa fama de tentar diminuir a imagem da África para poder explorar a África sem ter concorrência. Pois é,
Mas a África é muito mais do que você já viu por aí. A África, a gente vai falar sobre ela especificamente, várias aulas sobre o próprio continente. Para você começar, vários países. Marrocos, Argélia, Líbia, o Egito das pirâmides, isso aí fica lá na África. Sudão, Chade, Níger, Mauritânia, Congo, Etiópia, Quênia, Somália, Tanzânia, Angola, Zâmbia, Moçambique, Madagascar, África do Sul, Namíbia, não dá para eu citar todos aqui. Costa do Marfim, Camarões, a África é repleto de países e cada país com as suas particularidades. Dentro do mesmo país também tem diversas particularidades e muitas coisas interessantes para a gente estudar. A gente vai voltar a falar sobre a África ao longo aí do ano. Vamos voltar. E vimos que a África é o terceiro maior continente do mundo. Nesse mapa do mundo que a gente conhece, tá bem no meio aí, tá? E aí sobraram 3 continentes pequenininhos aqui. A gente já viu aqui a Ásia, a gente já viu a América e a gente já viu a África. Quais serão esses 3 menores? Repara, 9% apenas, não chegou nem a 10%. 7% e 6%. Quem será? Quem será? Quem será? Ah, você já ouviu falar na Europa, né? Será que um desses 3 aí é a Europa? Qual será desses 3 que é a Europa? Será que é o maior aqui, o de 9%? Que seria o 4º maior? Não é. O continente europeu ele tem muita fama, mas ele não é tão grande assim. Ele é pequeno territorialmente. Quem será esse 9% aqui, então? É um continente especial aqui. Se a gente for definir os continentes como conjunto de países, ele nem entrava como um continente. Porque, na verdade, é uma grande massa de terra emersa, coberta por gelo. É inóspito. Lugar inóspito é um lugar desértico. Não existe uma comunidade naturalmente vivendo lá. O que existe são bases científicas e bases militares. Porque não existe sociedade em si, né? Não existe país nesse continente, que é o continente de gelo, que eu vou clicar aqui para vocês. É a Antártida. Toda essa área congelada aqui no polo sul do planeta. Toda essa área congelada aqui fica na Antártida. Aí, ó, um outro ângulo da Terra, vendo a Antártida aí por baixo, tá? Ah, professora, mas eu vi de esquimós outro dia no desenho. Os esquimós não vivem na Antártida? Não! Os esquimós vivem no Polo Norte, tá? Aqui no Alasca, no norte aqui da Rússia, na Groenlândia, onde é terra firme, que é muito fria porque tá nos polos. A Antártida é completamente diferente, é água congelada, tá? É água potável, doce, congelada aí há bilhões e bilhões de anos, tornando a vida aqui muito mais difícil de se desenvolver do que no Polo Norte. Então, a Antártida é 9% do planeta. Gente, 9% é muita coisa. Imagina se a Antártida derrete. Imagina se o aquecimento global derrete as calotas polares. Todas as áreas litorâneas do mundo, inclusive aqui o Brasil, o litoral inteiro do Brasil, pararia embaixo d'água e formaria uma nova estrutura do mapa mundo. Pois é, isso também é assunto para uma outra aula. Vamos voltar aqui. Nossa, a gente acabou de ver os 4 maiores continentes do mundo. Esses 2 menorzinhos aqui, quem são? Com apenas 7% do planeta. Olha aí, pintadinho de roxinho. Está esse continente aqui, ó. Um continente chamado de Velho Continente. O continente que colonizou outros continentes. Desse continente saiu os povos que deram origem à língua que hoje oficialmente é falado no Brasil. Desse continente deram origem à língua que hoje é oficialmente falada nos Estados Unidos, o inglês, que é a Europa. Dei um zoom aí pra gente poder ver os países da Europa. Países famosos, mas com um histórico triste da colonização, que você já estudou em história, que é essa exploração de outros territórios. A Europa sempre se achou o centro do mundo no período colonial. E para eles dominarem, eles super se valorizavam e desvalorizavam aqueles que eles queriam dominar. Processo que se chama de eurocentrismo, a tentativa de colocar a Europa no centro de tudo. Por isso que quando a gente fala de continente, você lembra da Europa e acha que ela é muito grande. Mas ela criou essa imagem
na cabeça, né? É um continente de muita história, tem muitas coisas legais sobre a Europa. O continente europeu, a gente vai falar mais sobre ele depois também. Mas vamos saber aqui países europeus que você conhece com certeza. Tem aqui a Alemanha, França, Espanha, Portugal, que deu origem à nossa língua. Tem aqui o Reino Unido, a Irlanda, Noruega, Suécia, Finlândia. Tem aqui os países que a gente chama de Europa Oriental, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Bielorrússia, a Ucrânia, a Romênia, a Bulgária, tem muitos países. Tem a Itália, ó, que tem o formato de uma bota chutando aqui, tá vendo que legal? A Itália, que tem a Grécia dos deuses gregos, tem vários países, a Áustria, Suíça, Suécia, que a Europa é o 5º maior continente do mundo, repleto de países que caberiam quase todos dentro do Brasil. Pois é. Quase todo o continente europeu caberia dentro do Brasil, gente, para vocês verem como o território é bem menor. Vários países na Europa podem ser circulados em um dia de trem, bem diferente do Brasil, né? Então é um continente bem interessante para a gente conhecer a história também. E localizando ele no mundo, ó, aqui, ó. O fato de a gente conhecer o mapa mundi desse jeito tem no dedo dos europeus, que quiseram colocar um ângulo onde eles ficassem por cima de geral e no meio, tendo destaque. A gente vai estudar isso depois. Então, sobrou aqui o continente que é o menorzinho, que é 6% do território mundial, que é esse continente aqui, ó. Onde tem um país que é o maior, que é a Austrália, país dos cangurus e dos animais super exóticos. Gente, eu adoro quando dou aula de história falar um pouquinho desses animais exóticos que existem lá. O ornitorrinco, aquele bicho que botaram o pato de um, rabo de outro, pele de outro, que parece que foi uma montagem, né? Pois é, fica lá. E é um animal endêmico da Oceania. Já ouviu falar no Tais? Esse mesmo, demônio da Tasmânia. A Disney falou sobre ele. Tem uma ilha aqui, que é a Tasmânia, onde existe um roedor grandão, tipo um rato gigante, que destrói tudo, mata galinha. E foi nele que foi inspirado o Tais do desenho. Então aqui, ó, tá localizada a Oceania. Eu vou ampliar aqui. Vou ampliar aqui a Oceania pra gente ver. Composto pela Austrália, Nova Zelândia e várias ilhas, Ilhas Fiji, Tonga, Tavulo, tem várias ilhas aqui, Ilhas de Salomão. Essa é a Oceania, o menor continente do mundo. Vamos voltar. E esses são os 6 continentes que a gente vai estudar hoje. Eu quero simplesmente que você bote na tua mente onde eles estão no mapa mundi para não cometer erros mais. Que você saiba os hemisférios para poder só localizar eles aí mais ou menos. Então são os 6 continentes. A gente viu que esses 6 continentes estão divididos em 4 hemisférios. Ásia, o maior de todos. América, 28%, segundo maior continente do mundo. África, o continente de tantas belezas naturais que a gente vai desvendar nos próximos bimestres, repleto de vários países. Também tem, ó, Antártida, continente de gelo, único que não tem país, galera, bota isso na mente. Europa, continente repleto de países pequenos em relação aos outros que a gente está estudando. E Oceania, composto pela Austrália e diversas outras ilhas. E aí, lá no início da aula a gente falou que grande parte do nosso planeta era água, terras imersas, ou seja, terras que estão lá embaixo cobertas pelos oceanos. Vamos ver quais são os 4 oceanos, né? Podem alguns considerarem 5, até dividir aqueles em 5, que cobrem a Terra. O primeiro deles é o oceano onde você molha o seu popô quando dá um mergulho em alguma praia no Brasil. O Brasil só é banhado por um oceano, que é o Oceano Atlântico. E esse nome tem a ver com a lenda da antiga Atlântida. Então tem aqui o Oceano Atlântico, ó. Os oceanos que aparecem aqui nas pontas desse mapa. Oceano Pacífico, porque eu não sei porque tem esse nome, parece que é uma pegadinha, porque de Pacífico não tem nada, porque Pacífico é um cara calmo, né? Calmo, tranquilão. Nossa, o Oceano Pacífico tem até o Círculo de Fogo lá, que é bem aqui nessa área aqui, ó.
O Círculo de Fogo é um conjunto de vulcões e erupções embaixo do oceano. É o oceano onde mais tem risco de tsunami, porque as placas tectônicas ficam se chocando o tempo todo. Então tem risco de tsunami. Nessa parte aqui, ó, parte leste aqui toda da Ásia, tem risco de tsunami. Nessa parte oeste aqui toda da América praticamente, por conta das movimentações que tem por debaixo desse oceano, que de Pacífico não tem nada, né? O oceano bem agitado. Aqui no meio, um oceano que é um dos menores oceanos que banha aqui Madagascar e a Índia, que é o Oceano Índico. E nos polos, os oceanos glaciais, que muitos consideram como um oceano só, o glacial. Mas que ele é subdividido em glacial ártico, que é o glacial do norte, né? E o glacial antártico, que é o oceano glacial que banha a Antártida. E aí, de novo, pra gente ver que a Terra redondinha faz aqui movimento. Que oceano é esse? Que oceano é esse? Índico. Vamos ver aqui, ó. Tá fazendo um movimento. A gente tá aqui em qual oceano? Sou o Atlântico aqui. E aqui qual é, ó? Oceano Pacífico. Acabou de passar. E hoje foi muito tranquilo, né? Só pra gente localizar os continentes do mundo, localizar os oceanos, se localizar neste planeta. E o que eu vou fazer com vocês? Vou deixar na descrição desse vídeo alguns joguinhos que vão te ajudar a internalizar, botar lá dentro da sua mente, do seu coração, a localização dos países e continentes do mundo. Vão ser vários joguinhos. Pratiquem, exercitem, para nunca mais falar que a África é um país, para nunca mais achar que não fica na América, para não pagar nenhum mico, gente. Vou deixar que façam. E se você é meu aluno desta professora que vos fala mesmo, lá cadastrado no Google Classroom, o link desses jogos tá lá no Google Classroom. Eu quero print e atividade enviada para mim. Beijo no coração. Foi ótimo estar com vocês. Até a próxima.